Juízes capítulo 15, nós vamos ver a sequência do que aconteceu lá no capítulo 14. Claro que passou um tempo, Sansão esfriou a cabeça e decidiu voltar àquela cidade para ver aquela mulher que ele iria casar com ela. E quando ele chega para ficar com essa mulher, o pai dela diz o seguinte: olha, você não vai ficar com ela porque eu achei que você tinha desistido, eu achei que não era mais o que você queria, e eu dei essa mulher para um companheiro seu, como se fosse um padrinho seu. E aí, para tentar aplacar essa situação, esse sogro de Sansão diz o seguinte: olha, mas você não concorda que a irmã dela é mais jovem e ela é mais bonita? Se você se agradar, fica com ela, no lugar da outra, né? E aí Sansão responde o seguinte: olha, desta vez vocês vão ver que eu sou inocente contra os filisteus porque vocês estão me fazendo mal. E como forma de se vingar disso, o que Sansão fez? Ele pegou raposas, ele grudou uma raposa na outra pelo rabo, colocou uma tocha, né, pegando fogo nesse rabo dessas raposas, e espalhou essas raposas nas plantações. A ideia dele era que essas raposas correndo com essa tocha no rabo fosse levar ao incêndio de grande proporção. Então, o que ele fez foi uma estratégia de poder queimar as plantações o mais rápido possível e levando esse fogo, né, para mais dessas plantações. E os filisteus, quando ouviram isso, tomaram um susto e falaram: mas quem é que foi que fez isso? E aí foi dito, olha, foi Sansão que fez isso porque o sogro dele deu a mulher dele para outro cara. Quando os filisteus ouviram isso, o que eles fizeram? Eles foram até a casa desse sogro de Sansão e colocaram fogo tanto na mulher quanto no sogro de Sansão. E aí Sansão diz o seguinte, né, segundo a narrativa bíblica, né, se é assim que vocês vão fazer, eu não vou desistir enquanto eu não me vingar. E aí aqui a palavra diz que Sansão atacou com fúria muitos aquele dia e matou muitos dos filisteus. Então você vê, ao longo desse contexto cronológico da história, que Deus está executando o seu juízo através de Sansão, matando esses filisteus num lapso de tempo. Não foram mortos todos de uma vez, mas com esses episódios que estão acontecendo com Sansão, alguns vão morrendo. E quando continua essa narrativa bíblica, os homens de Judá vão atrás de Sansão, que a essa altura do campeonato, depois de ter matado um monte de filisteus, se escondeu numa caverna. E aí eles vão até atrás de Sansão, porque os filisteus estavam apertando o povo de Judá. Falaram: mas cadê o Sansão? Está matando um monte de gente, não sei o quê. E aí o povo, né, os homens de Judá foram atrás de Sansão. E aí encontraram ele na caverna, amarraram ele para que ele pudesse se entregar aos filisteus. Até aí, ok. E aí Sansão disse para o pessoal de Judá: nós vamos te amarrar, vamos te entregar lá para o pessoal dos filisteus. E aí Sansão falou o seguinte: tudo bem, vocês só me garantam que vocês não vão me matar. E aí, não, ok, nenhum de nós aqui vai matar vocês, enfim. O povo de Judá disse que não iria matar o Sansão. E amarraram Sansão e foram entregar para os filisteus. Nesse caminho de entregar Sansão para os filisteus, quando ele está indo de encontro aos filisteus, os filisteus começaram a gritar, né, dizendo: vamos pegar ali o Sansão, né, aquela coisa de guerra, finalmente o nosso inimigo está morto, enfim. Só que a palavra de Deus diz que quando acontece esse episódio, que o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que essas cordas que tinham amarrado o braço dele se arrebentaram com facilidade, e que as amarras que estavam na mão dele também tinham caído, se soltaram. E aí ele achou, né, a Bíblia trata esse nome de queixada de jumento, pegou com a mão e matou 1000 homens com essa queixada de jumento, que era um feito muito, muito grande. Então, óbvio que tudo isso que está acontecendo não é uma coisa mágica, né? Ele levanta lá a queixada e bate em um como se fosse bater nos 1000. Ele se cansa, existe um tempo para que ele possa matar esses 1000, tanto é que quando ele acabou de terminar de fazer essas mortes todas, né, ele teve muita sede a tal ponto que ele estava desfalecendo, porque, óbvio, você matar 1000 pessoas exige um esforço, né, gigantesco. E aí, uma das provas que muitas pessoas vão questionar, dizendo: mas será que Deus estava do lado de Sansão, matando tanta gente? E quando ele estava ali quase morrendo de sede, o Sansão ele faz uma oração ao Senhor. No deserto ele diz o seguinte: olha, por meio desse teu servo, o Senhor deu um grande livramento. Agora, eu vou morrer de sede e cair na mão desses incircuncisos, porque os filisteus, quando se chamavam, né, quando o povo de Israel chamava os filisteus de incircuncisos, era dizendo o seguinte: esse povo que não tem aliança com Deus. Você se lembra que nós já fizemos algumas reflexões e alguns ensinos aqui no Antigo Testamento, falando sobre a circuncisão do homem, que era esta a prova visível da aliança dos homens com Deus. E os filisteus, obviamente, que não tinham essa aliança. E aí Sansão, na sua oração, ele diz: olha,
o Senhor já deu aqui um grande livramento, ou seja, já matei um monte de pessoas aqui que te desonravam, né? Agora eu vou morrer de sede e cair na mão desses caras. E a palavra do Senhor diz: então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí e dela saiu água. Sansão bebeu, ele recobrou, né, a sua força e reviveu. Ou seja, o Senhor providenciou que essa água fosse dada a Sansão justamente para que ele não morresse e que Deus continuasse executando seu juízo contra esse povo filisteu mediante Sansão. E a palavra nos diz então que Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Comentei já aqui outra reflexão, que Sansão então ele era um dos juízes, está muito claro isso aqui na Bíblia. E até este momento da história, o que nós estamos vendo? Um homem que também cometeu erros, era um homem que tinha ali o seu voto com Deus, o voto do nazireado, a qual Deus permaneceu fiel a este homem, mesmo diante das más decisões que foram tomadas, de se relacionar com a mulher dos filisteus, alguma coisa desse tipo, como já falamos em outras reflexões. E neste momento da história, por tudo aquilo que os filisteus tinham feito ao povo de Israel, eles estavam de forma gradativa sofrendo as consequências de terem escravizado, né, afligido ali o povo de Deus. Isso é uma coisa muito importante para nós refletirmos, porque já mencionei em diversas reflexões, o Senhor cuida dos seus filhos. Isso é um fato. E a forma que Deus executa o juízo, às vezes não é uma forma linear. Você não vai ver, talvez, de forma tão clara que ele vai pegar todos os filisteus e matar de uma vez. Nesse caso, nós estamos vendo ao longo de uma história o quanto foi caro para os filisteus terem afligido esse povo. Ou seja, Deus, apesar de toda a aflição, pelo fato dos filhos de Israel terem feito o que era mal diante do Senhor, permanece sim cuidando do seu povo, como ele sempre prometeu que faria.